Peraí. Que isso? Ah, você viu o novo jogo baseado em Power Playtime? Eu não sei o nome, mas o personagem parece ser Huggy Wuggy. E o seu nome é Hugo Bob. É isso aqui? Engraçado que você falou isso e antes mesmo de ler, eu já tinha dado de cara com essa imagem e não foi muito convidativa, não. Mas enfim. Nossa, eu previ um acontecimento. Quiser mandar um vídeo ou quiser que eu assista esse... Ai, senhorzinho do terrorizando. Então, aqui ó, eu já tô vendo ali terrorizando. Ah, então, eu já tô prevendo que é esse o vídeo que o Fred Lives vai mandar aí no chat. Então... Ai, bem baby. Vídeo de teoria. Olha aí, chegando em vídeo de teoria. Fala pessoal, tudo bem? Eu acabei de ler o chat, exatamente isso que estava escrito. Vídeo de teoria. Como vocês estão? Hoje a gente tá aqui pra falar mais uma vez de Poppy Playtime capítulo 3, porque, gente... Só deixa eu ver rapidinho o título. Tá, gente, o novo inimigo de Poppy Playtime 3 será um corpo devorador de olhos. Uau. Capítulo 4 confirmado. Parece que a gente realmente Eu vi essa imagem, quem é o próximo vilão de Poppy Playtime capítulo essa imagem aí 3. dessa máscara. Olha só, a gente fez um vídeo recentemente sobre aquela imagem vazada, né? Na verdade não foi vazada, foi realmente mostrada pra gente com vários segredos e várias dicas e pistas pra gente seguir pra começar a entrar nesse clima de segredos do lançamento de Poppy Playtime capítulo 3. E eu achei que eu tinha conseguido bastante informação, mas acho que faltaram algumas coisas que inclusive eu queria agradecer a vocês que deixaram nos comentários as teorias, dicas e pistas e falaram: Bruno, olha só, reparei nisso aqui, o que você acha? E eu falei, putz, caramba, ele tá certo, deixa eu correr atrás disso aqui pra ver se eu descubro mais alguma coisa. E eu descobri. Além disso, do próximo vilão, né, eu queria comentar algumas outras coisas que eu achei dentro dessa imagem que eu não tinha notado ainda, algumas outras coisas que eu fui pesquisar e falar, lógico, do próximo vilão de Poppy Playtime capítulo 3, que, gente, parece que a gente acertou. Eu peguei algumas outras informações, tanto na internet, com outros teóricos, e algumas informações com os próprios desenvolvedores. Diz que ela não de morreu, Poppy né, Playtime, eu que acho. tem um grupo no Discord com a gente, acaba dando uma dica ali, responde algumas perguntas, gente boa pra caramba, sempre ajudando a gente, e eu queria falar sobre elas com vocês. Eu tô falando, logicamente, dessa mesma imagem aqui, né, que foi essa imagem vazada pra gente. Que os brinquedos têm assim, sangue. eu já desenvolvi essa... Eles têm fluxo sanguíneo. Poxa, tem mais um vídeo aí. Essa imagem aqui o som tá muito baixo, eu não tô ouvindo nada. Sério? A gente sabe, se a gente aumentar o brilho, a gente chega até isso aqui, né? A gente tem o capítulo 3 aqui sendo mostrado, evidenciando pra gente que realmente é do capítulo 3 que eles estão falando, e a cara de uma criatura aqui, que a gente já vai chegar nela, né? Eu vou falar bastante disso aqui pra vocês hoje, porque tem algumas coisas que a gente não tinha percebido. De qualquer forma, eu emendei as duas imagens e a gente chega até isso aqui. A gente dá pra ver o monitor, o 3zão aqui e a cara da criatura, tá? Vamos começar falando de algumas coisas que não tem a ver, por enquanto, com o próximo inimigo, porque tem outras coisas interessantes que eu queria falar pra vocês, beleza? Vamos lá, começando por essa linha aqui. Muita gente falou, ô Bruno, você deu uma olhada naquela linha branca, o que tem a ver aquela linha branca? Então, gente, isso aqui, muita gente tá achando que é uma espécie de código Morse, porque a gente tem aqui algumas linhas, né, um espaço, um ponto, mais uma linha, e aqui vários outros pontinhos com linha pra cima, pra baixo, só que eu dei uma pesquisada. Em termos de código Morse, isso aqui parece não significar nada, ou pelo menos a mensagem está incompleta, tá? Então, em termos de código Morse, isso aqui parece que não é nada. Então, algumas pessoas falaram, nossa, pode ser o espectro de um som. E é verdade, isso aqui realmente pode ser um espectro de um som bem minimalista, né? Que a gente vê que vai pra baixo, vai pra cima. E o curioso é que, por exemplo, aqui, tá vendo que a linha vai pra baixo aqui? É só ela que vai pra baixo. Todo o resto da imagem, ela tá tranquila. É que
muita gente achou que na verdade isso aqui fosse uma variação da tela, que estivesse toda indo para baixo, mas não é verdade, é realmente só essa linha aqui. E esse padrão ele se repete aqui algumas vezes, aqui tem abaixo, aqui tem abaixo, aqui tem abaixo, e a gente tem uma linha padrão de cima para baixo, mas principalmente mais embaixo, né, indo para baixo do que em cima. O que eu acho é que sim, pode ser alguma espécie de código, mas ainda não foi revelado a mensagem completa. A gente sabe, segundo esse próprio segredo aqui, no dia 19 de julho, a gente pode ter alguma coisa sendo lançada aqui. Isso aí não é da indicação de hora. 7h19 da noite, é isso que diz. A não ser que seja uma referência, né? Tipo, ele tá querendo dar uma pista aí, dizendo que a data de lançamento, tipo um segredo, você pensa, 7h19 da noite. Só que ao mesmo tempo, tem um duplo sentido, né? Ao mesmo tempo significa que vai ser lançado dia 19 de julho. Aí tá bom, aí, ok. Aqui vai ser apresentado uma outra parte do código pra gente, e a gente vai acumulando informações pra mim até ter realmente... 7h18? Ou dia 18 do 7? Dia 18 de julho. 18? Ah, então... a imagem completa ou o código completo. Mas, por enquanto, o que a gente tem sobre essa linha é somente que ela é uma linha, ela está perfeitamente, quase perfeitamente centralizada aqui. Eu quero dizer que ela não tá aqui e terminando... Não, ela realmente tá aqui na ideia do centro, mas tem partes dela que estão faltando. E eu acho que isso é proposital, isso aqui. Não acho que é um defeito do monitor, porque seria muito ridículo colocar um defeito do monitor tão centradinho aqui, bonitinho, tá? Bem no centrado com a imagem e tudo mais. Inclusive esse ponto aqui, que tá indo pra baixo, ele está mais centralizado com a imagem, então eu acho que realmente vocês têm razão. Significa alguma Teve um coisa. desenvolvedor oficial que colocou os códigos mortos, mas era trollagem. O que isso significa, eu não sei. Mas a gente deve descobrir com o passar do tempo. Procurei código Morse, alguns códigos de espectro de áudio, não consegui achar nada, não é uma área que eu domino muito, mas se alguém tiver alguma ideia, manda aqui nos comentários que a gente investiga, beleza? De qualquer forma, isso é um mistério em aberto. A outra coisa que eu queria comentar com vocês, que não parece tão simples assim, eu já comentei sobre as câmeras aqui, se você não viu, dá uma olhada no último vídeo que eu lancei sobre Pop Playtime, que eu falo bastante sobre essas câmeras. Aqui o nosso foco vai ser outro. Eu queria falar com vocês sobre isso aqui. Isso aqui é a logo de Pop Playtime, certo? Você bate o olho e você fala, ah tá, essa é a logo de Pop Playtime. Será mesmo? Na verdade, essa logo de Pop Playtime é a logo mais antiga de Pop Playtime que existe. A logo de Pop Playtime, ou melhor, a logo da fábrica Playtime já não é mais assim, né? Isso aqui é a logo da Playtime, que a gente vê, inclusive, nesse comercial, quando a gente entra no jogo, que a gente sabe que é o comercial de 1950. É a mesma logo. Entretanto, essa imagem que nós estamos vendo aqui... ela é do segundo capítulo, mostrando pra gente que é uma das imagens mais novas que a gente tem de Pop Playtime. Mas como você sabe, Bruno? Por conta do Bugbot. O Bugbot, ele foi criado em 1993 e essa logo é de 1950. E o que isso quer dizer? Bom, na verdade, deixa eu mostrar pra vocês aqui a diferença da logo antiga pra logo nova e por que isso vai ser importante. Essa aqui é a logo antiga, agora dá pra gente ver melhor, né, como é que tá a logo. Eu juro que eu olho pra isso aqui, eu penso numa espada de pirata. Ou não é de pirata, é... Não é de pirata, assim. Uma espada, sabe? Eu penso numa espada. Mas o importante é inimigo, porque os outros mistérios juntam com os outros vídeos do Terrorizando. Ah, peraí, também dizem que talvez é o XP718. Pode ser também. Ela é exatamente assim, ela é bem anos 50 mesmo, bem minimalista, preta com branco, show de bola. Depois disso, a Playtime ela resolveu criar uma logo um pouco mais colorida, que é a que a gente conhece. Vermelho com amarelo, mas um estilo McDonald's aí bem chamativo, né? Saindo de um buraco aqui, que é bem legal, bem interessante. E agora a gente tem essa logo completa, que é a Playtime Company, pra vocês verem como é diferente uma logo da outra. Então a gente realmente tem um computador... Vamos voltar na imagem. Esse computador, dá pra ver notoriamente que é um computador antigo, né? Claramente, e você vê o uma Windows ali. logo antiga, muito antiga, com a antiga logo da fábrica e com
o papel de parede totalmente destoante, porque ele tem a nova logo. Então o que isso significa? Nada muito específico, somente que o computador é antigo. Só que tem um pontozinho importante. Se o computador é antigo, é bem possível que arquivos antigos estejam guardados nele. Então, o fato de ser um computador mais antigo, datando aí do início da Playtime Company, significa pra gente que talvez esse computador, que deva se tratar dos próximos ARG, né? Muita gente tá falando que isso aqui significa o próprio computador e coisas que a gente vai acessar, significa que a gente vai ter arquivos bem antigos. Essa é uma teoria interessante, porque diz que o próximo monstro que a gente vai enfrentar, talvez seja antigo, seja de 1960, 1970, não necessariamente de 1993, como o Bugbot, ou 1992, como a Mom Long Legs, mas lá de 1961, como o Boxy Boo e o Brom, por exemplo, tá? Então talvez esse próximo inimigo ele seja realmente um personagem mais antigo, criado há muito tempo atrás, tá? E agora vamos falar dele, chega de falar desses outros segredos e vamos falar dessas novas evidências sobre o monstro, né? Antes de falar dele, a gente tem que falar sobre a ideia dessa criatura aqui, beleza? Que muita gente acreditou que era o Huggy Wuggy. E calma, eu vou explicar sobre isso. Esse aqui deve ser o outro ali que eu vi da outra thumbnail? Será? A thumbnail que apareceu lá? Por que muita gente tá achando que é o Huggy Wuggy? Porque o Huggy Wuggy ele tá aparecendo muito recentemente nos novos arquivos da Mob Games, tá? Primeiro a gente teve essa imagem dentro de Project Playtime que mostrava uma silhueta do próprio Huggy Wuggy que foi muito esquisito. Ele começou a aparecer em lugares que a gente não entendeu exatamente por quê, principalmente escondido assim, né? Pra que essa silhueta do Huggy Wuggy tá aqui? Será que é só um easter egg ou tem alguma outra evidência? Além disso, a gente viu, né, que teve a remasterização do capítulo, que mostrou o Huggy Wuggy bem mais bonito, com gráficos melhores. Será que eles vão reaproveitar isso? Enfim, todo mundo tá achando que ele vai voltar. E por que ele acha que vai voltar? Porque já foi confirmado pelos desenvolvedores naquela live que a gente viu, né? Ele jogando Project Playtime. Olha só, eles estavam jogando Project Playtime. Olha onde essa imagem tá aparecendo da silhueta do Huggy, tá? E disseram que no capítulo 3 vamos ter personagens retornantes. E a gente sabe, segundo aquela easter egg dentro do capítulo 2, que a gente vê pelos azuis e o sangue na parede, que o Huggy Wuggy está vivo. Então é a primeiro experimento, né, que a gente procura pensar que vai retornar. Ele é o único? Não. Tem outros elementos que a gente pode pensar que vão retornar. Então um bicho que muita gente tá dizendo que vai retornar, mas na verdade ainda não apareceu, é a Daisy. Porque ela foi muito colocada dentro daquele... não foi teaser, né? Mas foi o vídeo de Pop Playtime da Mob Games, que eles falaram de coisas que foram descartadas do capítulo 2. Isso vai ser importante pra gente, porque a gente sabe que a Daisy ia substituir o Banzo Bunny, ou melhor, né? O Banzo Bunny substituiu a Daisy, então ela já tem um modelo já feito, ele já tem alguma programação dela. Aquela imagem só que ela ali. não foi utilizada. E a gente sabe que ela tem um cardboard, que ela tem alguns posters dentro do capítulo 2, então ela pode sim ser um personagem que vai retornar, juntamente com o Huggy Wuggy. Eles não disseram, só um vai retornar. Eles disseram, alguns podem retornar. Então, a Daisy pode ser um desses elementos, né? Mas por que eu tô falando isso? Bom, a gente sabe que a gente vai ter personagens voltando, seja o Huggy Wuggy ou a Daisy ou qualquer outro, mas eles também deixaram claro nessa mesma live que teremos personagens novos, tá? Esses personagens podem ser aliados, podem ser inimigos e por aí vai. No meu último vídeo eu falei pra vocês que eu achava que ia ser um pássaro, e eu dei vários motivos pra vocês sobre isso, e hoje eu vou complementar esses motivos, começando pela tela do computador. Mas como assim? O monstro tá aqui na tela? Não, mas tem uma representação bem importante do que pode ser esse monstro dentro dessa tela. Olha só. Dentro desse papel de parede aqui, você percebe a logo da Playtime, com os monstrinhos aqui, né, os experimentos da fábrica, 100% tranquilo. Só que o fundo... Olha o fundo. Você reparou o fundo? Mas... Por que é o fundo de um céu azul com nuvens? Muita gente falou, porque eles morreram, porque não tem mais jeito de voltar, porque o Bugbot morreu, a Mom Long Legs morreu, o Banzo morreu, e eu falei, putz, mas... Quer dizer, tá querendo passar uma imagem angelical. Caramba, véi. O Playtime é uma fábrica de brinquedos, mas também faz parte do McDonald's, e os antigos mascotes do McDonald's, na verdade, eram os brinquedos experimentos
da Playtime cumpria. Uhum. Ai, ai. Tá aí, ó, Fred Lives fazendo teorias assim, ó. Perfeitas. Certeiras. Será que é isso mesmo? Será que eles realmente morreram? A ideia não é de morrer, né? Justamente o Huggy Wuggy parece que vai voltar. Eles estão falando de voltar, então não é de morrer pra sempre ou não, voltar à vida, nada disso. É o céu, porque o céu é o espaço dominante do próximo experimento. E sim, meus amigos, é um pássaro. Isso aqui que nós estamos vendo não é o Huggy Wuggy, é um pássaro. São dois olhos bem assustadores. E isso aqui é um bico, tá? Olha essa partezinha bem aqui, ó. Isso aqui é um bico com um sorriso bem assustador. Olha só o que eu fiz para mostrar para vocês aqui. Essa é a imagem desse bichão com o bico aqui com o Huggy Wuggy. Vamos comparar primeiro com esses aqui, Foi esse sorriso olha só, que eu vi. o Huggy Wuggy, quando ele abre a boca, ele tem tipo um nariz, né? Uma ponta vem pra cima aqui, bem diferente desse aqui, que é o contrário, vem pra baixo, tá? Ele tem um bico pra baixo e não pra cima como o Huggy Wuggy tem aqui. Tá certo que o lugar dos olhos, ele tá bem semelhante aqui onde a gente tá vendo, né? E só que aqui, embaixo, a gente vê uma diferença nítida na boca do Huggy Wuggy. A mesma coisa vale para aqui e nesse, que são muito parecidos, tá? Então, essa é a principal diferença, que a boca do Huggy Wuggy, olha onde é que vem, ó, é muito rente aos olhos. E aqui a gente vê uma clara separação entre a boca e o olho, como se isso aqui, ó, fosse um bico. Por isso que separa os olhos, porque tem um bico aqui no meio, certo? Olha ele com os olhos, com a boca mais fechadinha, você vai ver que também não tem esse bico aqui pra baixo, tá vendo? Que invade o espaço dos lábios. Imagina que isso aqui é um sorriso, tá? Ó, esse cara aí devia ser detetive. Sorriso aqui. Então a gente tem esse elemento aqui que não foi abordado no Huggy Wuggy. Não foi. Embora é nítido que o buraco dos olhos, o lugar dos olhos é muito parecido, o estilo de sorriso é muito parecido. Então o que as pessoas estão teorizando? Que vai ser um pássaro espelhado no Huggy Wuggy. Tipo, imagine o Huggy Wuggy assim, desse jeito, só que com um bico aqui. Cara, seria muito assustador. Eu acho que essa teoria vai um pouco além. Acho que, na verdade, isso aqui realmente só vai ser um bicho que é um pássaro, um bico. Ele é a primeira amostra que a gente tem de um pássaro, beleza? E eu tenho outras evidências pra gente falar sobre isso aqui, tá? Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Vai juntando aí, então. A primeira evidência é esse fundo aqui, que é do céu, que na verdade é um pássaro que realmente voa, tá bom? E a gente tem vários animais em Pop Playtime. A gente tem um coelho, um dinossauro, uma aranha, um outro gato, a gente tem um cachorro combinado com uma lagarta, a gente tem um outro gato combinado com uma abelha, a gente tem vários animais, mas não tem um pássaro, que parece até meio óbvio, é um animal comum que a gente pode usar, que seria interessante, que dá pra ser assustador, que é um pássaro, e a gente não tem um deles, mas isso não significa que eles não pensaram em usar um pássaro. Lembra daquele vídeo que eu falei pra vocês que isso é importante dos conteúdos descartados de Pop Playtime capítulo 2? Pois é, um dos elementos lá que eles mostraram foram personagens que eles descartaram, que eles estavam utilizando pro capítulo 2 e não usaram mais. Não apareceram essas imagens, mas era um vídeo sobre desenhos descartados também, que a gente viu. Essa aqui é uma cisne bailarina, tá? Eles estavam querendo fazer uma bailarina, mas também estavam querendo fazer, adivinha o quê? Um pássaro. Então esse aqui é o primeiro cenário que a gente tem de que eles estavam tentando fazer um bicho voador meio humanoide, tá? Repara que por enquanto aqui a gente não tem bicos, mas olha a posição dos olhos, como parece com aquela criatura vermelha que a gente estava vendo, né? Então aqui a gente já viu uma amostragem, uma ideia de criar um pássaro. Primeiro essa bailarina cisne. Só que depois eles mostraram pra gente no mesmo vídeo que tinha esse aqui, um pássaro azul. Esse aqui sim a gente já vê um bico aqui, tá? Com bastante pena e tudo mais, bem caricato mesmo esse passarinho aqui, bem bonitinho. E a gente já vê que é a segunda tentativa que eles... Assim, a cabeça achei bem né? Tipo, uma coisa genérica. Agora essa parte dos braços e da perna eu achei bem legais. Esses braços, principalmente, eu achei bem legais. Criaram um pássaro. Então eles já tinham, no capítulo 2, já tinham criado 2 pássaros, tá? Mas não morreu aí, porque eles ainda criaram esse aqui, que pra mim
é o mais assustador de todos. E pra mim, meus amigos, vai ser alguma coisa assim, desse jeito, tá bom? Porque, olha só, se a gente analisar ele aqui, a gente vê que os olhos estão naquela posição. E parece mais com a imagem que a gente vê ali, né? Que a gente viu agora há pouco da imagem da tela de computador, né? Essa imagem que ele estava descrevendo agora há pouco. Que a gente tá vendo. E ele tem uma espécie de bico aqui. Com exatamente, parece uma coruja. Cara, desse formato aqui que parece bastante do Huggy Wuggy. O que foi que eu acabei de falar, ó? Ele comparando. Então, deixa eu ler aqui. Eu vou ler por aqui. No vídeo anterior, ele falou uma teoria que é um corvo que come olhos. Porque na vida real, alguns pássaros comem olhos. Os que mais comem olhos são abutre e corvo. O corvo é o que mais come olhos. É verdade, né? Continuação do de cima. Mas corvo representa a morte. Seria bem genial colocar um corvo, né? Por causa disso. Aí não iria fazer sentido a Playtime Call. Fazer um corvo de brinquedo aí faria mais sentido um pássaro. Cara, assim... Você vê que nesses jogos eles já criam uns... Tipo, sei lá, esses mascot horrors, né? Que a gente vê, eles já criam uns personagens que... Eles já, tipo... Eles pegam uma... Como é que eu posso falar? Eles serem uma figura que não é lá, assim... Como é que eu posso falar? Apropriada para público infantil. Mas eles transformam num mascote de qualquer maneira. Que nem nos jogos de Bending, né? Eu adoro falar, né, de Bending, porque realmente eu adoro esse universo de Bending. Mas enfim, o próprio Bending é um diabinho. O diabinho vai ser melhor do que um corvo. Mas uma continuação do de cima. Já parou pra pensar que porque os brinquedos morrem e perdem os olhos? E porque depois que eles morressem o pássaro ia lá e comia seus olhos? Igual o corvo. E a abutre... Ai, eu tô bocejando demais. E a abutre na vida real, que comem olhos dos corpos mortos. Coruja. Ah, tá. Esse aqui parece uma coruja. Pois é, né? Isso aqui tem cara de uma coruja, mas faria mais sentido, eu acho, trazer um corvo assim. Por isso que a gente se confunde, tá? Só que eu não acho que ele vai ser exatamente assim, corvo, né? tá? Nem a coloração dele, nem nada do tipo. Eu acho que ele vai ser um pouco diferenciado. Essas linhas que vocês estão vendo aqui, não necessariamente ele vai ser tipo uma marionete que vai estar pendurada e tudo mais. O que seria legal, na verdade, mas eu acho que não vai ser exatamente isso. Mas aqui já é o terceiro pássaro que a Mob Games criou e não usou. Isso mostra pra gente que eles já estavam querendo tentar fazer um pássaro assustador pra gente desde o capítulo 2. E agora no capítulo 3, parece que finalmente eles conseguiram. Como que eu sei disso? Por essa imagem aqui. A famosa, lendária, primeira imagem que a gente encontrou em Project Playtime 2, né? Que mostra pra gente um pouquinho do teaser que a gente vai ter em Pop Playtime capítulo 3. Isso aqui é um pôster que a gente encontra em Project Playtime que tem 3 personagens e que fala... faça o seu próximo passo como se fosse o último, tá? E aqui tem um aviso, ó, cuidado, sérios machucados ou até mesmo a morte pode ser causado por, e não diz exatamente o que é, porque tá aqui embaixo. Dando a entender, na verdade, que isso aqui é uma mensagem pros funcionários, não pra gente. Só que olha o que nós temos aqui. Eles estão indo para a creche, a Playcare. Por isso que nós temos 3 bichinhos fofinhos, dando a entender que eles são bebês e tudo mais. A gente já explorou bastante essa imagem aqui. Nós temos um cachorro, um unicórnio e temos aqui um pássaro amarelo. Muito semelhante àquele outro que eu mostrei para vocês, né? Só que na versão bebê. Ele tá na versão bebê, a gente já sabe que a gente tem mini hugs, a gente tem até aquela pelúcia do Baby Hug, né? E provavelmente a gente vai encontrar esses bichos aqui bem maiores, bem mais macabro, bem mais, né? Daquele jeito. E adivinha só
Quem está mais perto da creche dos três? É o maldito do pássaro amarelo. Ele é o que está mais perto. Isso nos induz a pensar que sim, talvez nós encontremos os três bichos aqui no formato monstruoso deles em algum momento, talvez não no capítulo 3, mas talvez em outros capítulos, né? Só que a gente vai encontrando, tipo um no 3, outro no 4, outro no 5, como se a gente já tivesse alguma ideia dos bichos que a gente vai encontrar nos próximos capítulos só por esse pôster. Ou não, ou encontrar os três no capítulo 3 mesmo, já que os três estão indo pra creche, a gente sabe que é lá que vai acontecer o capítulo 3, né? Mas quem está mais perto é a porcaria do passarinho amarelo. E isso é uma coisa muito curiosa, porque nós temos aquele pássaro amarelo que foi mostrado lá no conteúdo descartado. Não dá pra ver ele de frente, né? Na imagem que apareceu ali. Nessa imagem aqui, ó. Ele pode ter essa cara aqui. Só que tem uma coisa, tem um problema aqui nesse caso. Porque você deve estar perguntando, não, pô, se tem um pôster de um bicho, um pássaro amarelo, né, indo pra creche, e a gente teve um conteúdo descartado entre 3 pássaros, eles fizeram um que é exatamente um pássaro amarelo, putz, deve ser o mesmo. É bem provável que seja o mesmo. É o mesmo, Bruno? Não. E eu sei que não é por conta dessa mensagem de um dos desenvolvedores. Pra quem não conhece, esse aqui é o Mika Preciado. Mika Preciado. If any of the 13 toys really take off like a lot, I could see them potentially being added to Chapter 4 or something. Se algum dos 13 brinquedos realmente... Como é que é? Aparecerem um monte? Como é que é? Take off? Não, take off. Take off seria o que exatamente? Enfim, eu poderia ver eles potencialmente sendo adicionados ao capítulo 4 ou algo do tipo. Take off. Take off. Peraí, serem tirados, né? No caso, é que nesse contexto de take off eu achei estranho, mas take off seria tirar, né? Se eles saírem, é isso? Se algum dos 13 brinquedos realmente saírem, tipo, um monte deles, eu realmente posso ver. Tá bom? Ele é um dos irmãos desenvolvedores do jogo, um dos donos do jogo, por assim dizer. E essa mensagem já é bastante antiga, da época que saiu esse vídeo sobre o conteúdo descartado. E o que essa mensagem aqui tá dizendo pra gente? Uma coisa muito curiosa, porque ele está confirmando a presença do capítulo 4, tá? Já tá dizendo pra gente um spoiler que não vai ter somente até capítulo 3 e acabou, vai ter o capítulo 4, algo que a gente tava esperando. Mas, porém, contudo, entretanto, o que é importante aqui é o seguinte, ele está falando, olha, se alguns dos outros 13 brinquedos que foram que eles apresentaram nesse vídeo, né, realmente a galera gostar, mas tipo, gostar muito, eu posso ver que eles potencialmente podem ser adicionados ao capítulo 4 ou alguma coisa. O que isso significa, né? Ele tá dizendo aqui que se algum dos 13 que foram descartados durante o processo do capítulo 2, realmente a galera gostar e falar, nossa, esse bicho aqui é muito da hora, esse bicho é muito legal, e tipo, se gostarem muito mesmo, o Mika Apreciado diz que sim, vê uma chance de trazer esses personagens pro capítulo 4 ou alguma coisa. Isso nos dá a entender que todos os personagens do capítulo 3 já estavam prontos, desenhados e totalmente planejados, sem nenhuma ideia de incluir um outro quando o vídeo das coisas descartadas do capítulo 2 foi produzido. E eles não tendem a adicionar mais nada. Isso significa que não é aquele pássaro amarelo? Bom, ele tá dizendo que não é um daqueles 13. Ele tá dizendo que não é um daqueles 13. O que significa que aquele pássaro amarelo que a gente viu pode ter sofrido algumas transformações. Tipo, eles se inspiraram naquele pássaro amarelo e agora eles vão mostrar pra gente uma coisa mais assustadora, né? Mas então a gente não sabe exatamente como vai ser o bicho? A gente tem uma noção. Olha só que interessante isso aqui. Eu fiz umas pesquisas sobre pássaros, não necessariamente sobre esses pássaros aqui, né? E eu descobri uma coisa interessante, que vai fazer sentido para vocês logo mais, que é o fato de que alguns pássaros, não todos, eles devoram olhos. Quê? Como assim, Bruno? O que você tá falando? Olha só que interessante. Isso aqui é um PJ Pugapilla morto.
O que vocês reparam aqui? Além do sangue, ele está sem olhos. Cadê os olhos do PJ Pagapira? Ah, isso aqui é um PNG do modelo que a gente encontra na fábrica quando a gente está jogando do PJ Pagapira morto. Tem vários deles, né? E todos eles estão sem olhos. Todos eles estão sem olhos. Beleza, olha só isso aqui agora. Isso aqui é um modelo de um Candy Cat morto na fábrica, aberto, cheio de sangue, morto pra caramba e tal. Cadê os olhos do Candy Cat? Cadê os olhos do Candy Cat? Esquisito, né? Beleza, você quer mais? Isso aqui é o modelo do Banzobani morto que a gente encontra na fábrica. Ele tem um olho, mas cadê o outro, cara? Por que estão levando os olhos dos bichos? E não acaba por aí. Um Bron que já foi morto também, sem os globos oculares também. Esquisito. E também temos um Cat-Bee. A Cat-Bee, cadê o olho da Cat-Bee? Por que levaram o olho da Cat-Bee? Esquisito isso, né? O que tá acontecendo? Eles mordem e o olho cai? Mordem, né? Morrem e o olho cai? Virou moda agora? Não. Não é moda. Eu posso afirmar pra vocês que esses olhos aqui, eles foram arrancados. Totalmente arrancados dos corpos antes deles morrerem. Ou um pouco depois deles morrerem, tá? Na verdade, eu acho que é um pouco depois deles morrerem, eu já vou explicar pra vocês por quê. E por que eu sei que foi arrancado? Porque a Mob Games mostrou isso pra gente. Dá uma olhada nessa imagem aqui desse banco. Esse eu achei assustador, ele sem olhos. Coruja, não sei por que nessa coruja pode ser o mesmo monstro principal do capítulo 3, pois lá vai ser uma creche. E que quando eu era criança, que eu tava na creche, sempre tem um desenho de uma coruja ensinando as crianças a estudar, etc. Né? Coruja sempre associada a estudo, parece, né? Só uma observação, tá? Válida. Tá certo. Ó, corujas sempre são mostradas nas creches como bibliotecárias que falam pra estudar. Isso aí. Vem falando, gente. Banzobani. Esse Banzobani aqui, ele foi uma imagem de Páscoa que a gente decidiu a história do Banzobani. Vocês devem lembrar, né? Que ele caiu num buraco e esse buraco não tinha volta. Ele ficou lá, acabou morrendo porque caiu num buraco, ninguém ouviu os gritos dele e ele acabou sendo morto, tá? E olha que curioso. Olha os olhos dele. Tá vendo como abriu uma fissura nesses olhos aqui, como se eles tivessem sido arrancados. Esse aqui tá até melhor de ver, tá vendo? Tem até um negócio puxado pra fora aqui. Alguém foi lá e arrancou o olho dele de fora mesmo, né? Puxando no olho, assim, pra dar uma abertura bem grande, um rasgo desse aqui no pobre do Banzobani. Quem faria isso e por que alguém faria isso? E outra coisa, como que entraram dentro desse buraco do Banzobani se ele caiu lá e não tinha como subir porque era uma sala enorme, você tá vendo a imagem dele já morto, como que entraram por esse cano? Voando, né? Voando e depois saíram voando? Essa é a melhor hipótese que a gente tem. De um bicho voador que está comendo os olhos dos experimentos. Bem, né? Eu fiz algumas pesquisas bem rápidas e bem interessantes e eu descobri que, na verdade, existem sim alguns pássaros, não são todos os pássaros que fazem isso, que comem os olhos das carcaças de pessoas, animais mortos, assim que eles morreram. E por que eles comem, Bruno, os olhos das pessoas, dos mortos, dos animais mortos, pra algum conto macabro, uma lenda? Não, na verdade a explicação é bem simples. Os globos oculares, eles são muito macios e são fáceis de serem retirados, diferente de um osso ou de uma carne, alguma coisa do tipo. E a maioria desses animais, né, esses pássaros em específicos, eles se alimentam de órgãos internos, como o cérebro ou talvez outros órgãos, tipo pâncreas e tudo mais. Eles literalmente tiram os olhos e eles acabam devorando os olhos no processo, tá? Arrancam os olhos das vítimas que já estão mortas, obviamente, porque fica mais fácil, é o lugar mais fácil para entrar dentro do corpo e devorar ele por dentro. É por isso que esses pássaros fazem isso. Mas que pássaros são esses? Não são muitos, na verdade. Os que mais fazem isso, a gente tem os urubus ou abutres, eles fazem isso, mas não fazem tanto isso. Agora, os que mais fazem isso são os corvos. Os corvos, aqueles pássaros grandes, negros, né? Que eles são inclusive símbolo na Europa de praga, de morte. Representa a encarnação do mal na Europa.
O pequeno animal de plumas negras representava o próprio mal em algumas culturas europeias. Na França, acreditava-se que os corvos eram as almas de padres e freiras perversos. Para os alemães, as aves eram a reencarnação das almas condenadas e, às vezes, representavam o próprio diabo. Já na Suécia, os corvos se grasnavam, os corvos que grasnavam durante a noite eram considerados as almas das pessoas assassinadas que não tiveram direito a um funeral católico. Por fim, os dinamarqueses acreditavam que se você visse um corvo que tivesse um buraco na asa, ao olhar através desse buraco você se transformaria em um corvo também. I like pancreas. I like taters. Os cruzes tem bicho pequeno, tem bico pequeno. Já o bicho lá tem um bicão. Aquele lá tem aquele da imagem, né? Peraí. Esse aqui, né? Você tá falando? No caso que tá ali aí centralizado. Ele parece ter um bico longo. Ele comenta isso num vídeo recente. Vocês viram que nas tirinhas do Bugs Bunny, ele quebrou um ovo com o Grab Pack e saiu um pássaro. O pássaro não parecia brinquedo porque ele estava realmente nascendo. Então o pássaro foi um experimento que deu errado, em que ele botava ovos para se multiplicar. Então já tinha pássaros na Playtime Co. A parte de não ser um brinquedo é botar ovos para ter mais pássaros. Foi teoria minha. De um mau agouro. É muito comum que os corvos façam isso, que eles devorem os olhos das presas que acabaram de morrer para se alimentar por dentro delas. Então você imagina que eles, usando os seus bicos afiados, eles devoram os olhos dos inimigos que morreram, ou simplesmente se aproveitam daqueles que morreram e devoram eles por dentro. E é algo muito parecido que a gente pode pensar que está acontecendo em Poppy Playtime. Mas não para por aí, porque a gente tem mais algumas evidências disso, que eu já falei a respeito, mas eu vou repetir caso você não tenha pegado no último vídeo, que é mensagens do desenvolvedor que estão indicando pra gente, mais uma vez, e reforçando a ideia de olhos. Esse aqui é o Tobias Kaski, aqui ele é moderador do Discord e um dos desenvolvedores do Poppy Playtime também, tá? E tem uma coisa que vocês não estão vendo. Vocês usaram por um pequeno momento. Eles haviam sido desconectados, mas agora parece que o poder está de volta. Isso está relacionado aos seus olhos? Ele tá falando aqui justamente respondendo algumas perguntas no Discord sobre essa imagem que a gente tanto tá falando, né? E ele tá falando isso aqui, ó. Tem uma coisa que vocês não estão vendo, e colocou em negrito, vendo, tá? E vocês usaram isso durante um tempo. Elas foram desconectadas, mas parece que a luz voltou. Isso ele tá falando claramente das câmeras que a gente usou durante um tempo, mas que elas caíram. Até na imagem lá tem a câmerazinha, né? Na área de trabalho, ele tá falando sobre isso, né? E aí ele repete aqui, isso está relacionado aos seus olhos, e coloca mais uma vez em negrito. E não para por aí, porque ele ainda repetiu aqui nessa outra mensagem. Use seus olhos e coloque em negrito mais uma vez. Por que o Tobias tá falando tanto de olhos, tanto de olhos, tanto de olhos, né? E por que os bichos dentro da fábrica não têm olhos? E por que a gente está vendo, quando a gente melhora a imagem, aquele bicho todo em vermelho que parece ter um bico? Esse bicho aqui, que a gente achava que era o Huggy Wuggy, na verdade eu acho que foi feito assim pra gente pensar que era o Huggy Wuggy mesmo, tá? E na verdade isso aqui é um bico. É um corvo gigantesco, humanoide, que eu acho que está arrancando os olhos das pessoas, e a gente tem visto isso desde o capítulo 1. É uma dica desde o capítulo 1. Por que é uma dica desde o capítulo 1? Porque no capítulo 2 era pra esse bicho estar lá.
O capítulo 2, eles desenvolveram 3 pássaros, pensando em adicionar eles como monstro principal, mas não adicionaram. E agora eles estão colocando pra gente o céu aqui, mostrando que pode ser um pássaro, afinal ele voa, é o único bicho que voa, e a gente desenvolveu 3 bichos lá no Pop Playtime capítulo 2 e não usaram, e agora a gente tá mostrando pra vocês um bicho com um bico violento aqui. E mais, a gente está mostrando pra vocês um pássaro amarelo aqui, mostrando que está nos nossos planos esse pássaro estar lá. Só que assim, como eles falaram que aquele outro pássaro amarelo, esse aqui, provavelmente não vai estar com a gente, já que ele foi descartado e talvez no capítulo 4 ou coisa do tipo, a gente pode imaginar que aquele pássaro amarelo não será o único pássaro, e ele realmente vai ser um pintinho ali, que a gente talvez conheça como aliado ou coisa do tipo, e na verdade, o próximo inimigo seja um corvo, o símbolo da morte, da praga, muito comum ser chamado assim, né? Sendo chamado assim na Europa. E com certeza, imagina um pássaro bem poderoso, demoníaco, assim, sendo um inimigo muito proeminente. Lá em God of War, por exemplo, a gente tem, cuidando de Helheim na mitologia grega, quem cuida dos portões da morte é um corvo gigantesco. Então o corvo, ele já tem essa temática bem pesada, bem assustadora, que vai mexer com a gente. Então faz muito sentido a gente ter um corvo muito assustador, e os desenvolvedores já falaram que o próximo capítulo vai ser bem assustador como o próximo inimigo. Esse jogo eu tava pensando em trazer também no futuro, eu botei ele na minha lista. Então, particularmente falando, eu acredito que o próximo inimigo de Pop Playtime vai ser um corvo muito assustador, que vai mexer com a nossa cabeça o tempo todo. O gás vermelho, e se alguma coisa está relacionada a isso, eu já não sei. Mas, visto que tem essa ideia do corvo trazer a praga e tudo mais, por que não ele trazer esse gás que vai mexer com a nossa mente, deixar a gente doidão, tipo o gás do espantalho de Batman, sabe? Putz, eu acho que seria muito interessante. Em inglês, crow é corvo, espantalho, é scarecrow, exatamente. E corvo, espantalho em inglês. Interessante. Acabei, nossa, falando... Desculpa, crow é corvo em inglês. Bastante sobre esse pássaro, porque eu acho que ele é também, muito importante como o próximo inimigo, porque realmente parece que a gente não tem outra alternativa. Diferente do Huggy Wuggy que a gente estava vendo, eu começo agora a ver um bico, o que torna essa imagem muito mais assustadora do que era, porque quando eu conheci, falava, é o Huggy Wuggy, eu achava, não, ele deve voltar, conheço o Huggy Wuggy, mas e agora? Eu não sei o que a gente pode esperar, eu não sei qual vai ser o próximo inimigo, eu só tenho um vislumbre da face dele, e só isso aqui parece estar muito assustador. E ele está presente na fábrica desde muito tempo, porque é ele que tem devorado os olhos daqueles personagens que morrem na fábrica, e a Mob Games está mostrando isso pra gente desde o capítulo 1, a gente é que não percebeu. E agora eles estão falando, né? Use seus olhos. Algo que vocês não estão vendo. Será que está relacionado aos seus olhos? Curioso, né? Um pássaro que devora olhos, corvos, um deus da morte, uma praga. Parece fazer bastante sentido para mim. Mas é lógico que isso é minha teoria, baseada em tudo que eu vi, o que vocês me falaram, e agora eu fico no aguardo das teorias de vocês aqui nos comentários. Acha que eu fui muito longe? Ou acha que realmente tem chance do próximo inimigo de Pop Playtime 3 ser um corvo? Acha que seria assustador? Ou acha realmente que eu viajei? Quem você acha que vai ser o próximo inimigo em Pop Playtime capítulo 3? Comenta aqui embaixo e vamos tentar decifrar esse mistério juntos. Meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Huggy Wuggy pra voltar cego também seria uma boa ideia. Eu acho que seria bem interessante esse capítulo 3 de Pop Playtime. Se eles trouxerem esse corvo, ia fazer muito sentido. Opa! Ah não, eu acho que eu já li esse, né? Ele quebra o ovo com o Grabpack. Esse vídeo que eu fiz. É a live que eu reagi a várias músicas ali em cima. Essa teoria que eu vou falar fui eu mesmo que fiz. Talvez seja... Zoclin. Talvez seja bem viajada. Eu acho que o pássaro não foi feito para ser um brinquedo, e sim um experimento que pega olhos de propósito. Porque um funcionário falava umas teorias, uma das teorias
era que os olhos dos brinquedos. Nos olhos dos brinquedos tinham câmeras. E tem uma teoria que tinha olhos humanos no Huggy Wuggy. Talvez era uma câmera no olho dele. Um tempo depois, ele foi de comes e bebes. Eu morri. O Huggy Wuggy. Então, e se disserem algumas coisas dos experimentos, o Lepier irá saber, e o corvo pegaria os olhos dos brinquedos mortos, porque quando um brinquedo morresse, as câmeras seriam inúteis. E o corvo ia lá e pegava os olhos. Caraca! Que tem as câmeras dentro, mas provavelmente deu errado e ele ficou do mal. Porque se a teoria dele espalhasse, iriam acusar a Playtime Co. Eu acho que a ideia dos olhos nos brinquedos experimentos foi ideia do Lepier e o dono, né? De segurança e inovação da fábrica. Provavelmente ele fez isso para espiar os funcionários, porque as câmeras normais eram bem óbvias. E ele queria que não fosse muito óbvio para os funcionários não perceberem. Caraca. Agora dessa vez realmente você fez a prova do Enem. Não só escreveu bastante, mas teve uma bela reflexão. Eu achei mas engraçado, porque são brinquedos que eles não ficariam só ali, né, na fábrica. Eles seriam vendidos também, né? Mas pode ser assim, só esses que a gente vê ali, né, no caso. Tipo, um Huggy Wuggy só, e não vários Huggy Wuggies. Sim, só um Huggy Wuggy, por exemplo, né, que aí seria esse caso de ter esses olhos, né. Então eu acho que é possível, sim. É viajada, mas ao mesmo tempo eu acho que é bem interessante. Achei bem interessante mesmo.